Uma das coisas que eu vi que atrapalhou a vida desses líderes foi a questão do agitado. Do agitado. Então, o que acontece? Muitos gestores chegavam para mim e diziam, Rodrigo, sabe o que é? Eu não consigo liderar projetos, eu não consigo liderar as pessoas na minha equipe da forma como eu gostaria. Por quê? Porque eu sou muito agitado, eu tenho muita demanda, é muita coisa, é coisa em casa, é coisa na rua, é coisa no trabalho, é muita pressão. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que esse momento de mudança que a gente vive não é pra gente agitada, entendeu? Não é pra gente agitado. Por quê? O agitado ele tem uma característica. O agitado ele sai de uma área, não é? Que os americanos que estudam a psiquiatria dos atletas olímpicos, não é? De grande porte, atletas medalhistas de ouro. Os psiquiatras americanos que estudam a mente desses atletas, eles descobriram uma coisa chamada The Zone. The Zone. O que é o The Zone? The Zone é a zona. Que zona é essa, Rodrigo? Essa zona é uma zona que o seu fluxo de atenção mental está no alto nível, ou seja, na alta performance. Então, ó, aqui, ó, entre as minhas duas mãos, meus dois braços aqui, ó, está, por exemplo, a área de alta performance, o The Zone. E aí, o que é que acontece? Se você sai da área da alta performance para cima, você se torna um pai agitado, uma mãe agitada, sabe? Uma irmã agitada, uma amiga agitada, um profissional agitado, logo um líder agitado. Captaram? E quando você está agitado, você sai da alta performance. Então, essa é uma questão. Rodrigo, verdade, olha, eu estava muito agitada antes da pandemia, estava muito agitado antes da pandemia. Agora parece que as coisas estão começando a se equilibrar. Legal, show de bola. Então você está começando a trabalhar essa mudança do The Zone, tá? Então para pensar, eu preciso estar na zona de alta performance para que eu não entre no mar agitado. Então é uma questão de se conhecer, é uma questão de olhar para você e dizer, estou agitado ou não estou agitada, tá? Líder agitado, ele não chega a influenciar pessoas de maneira positiva. Líder agitado, ele não constrói projetos. Líder agitado, ele não traz benefícios comportamentais para quem está ao redor dele. Líder agitado apressa as coisas. Líder agitado coloca a carroça na frente dos bois. Líder agitado se precipita, tá? Então, para pensar nessa dinâmica. Uma outra coisa era o cansado. O cansado. Então, o que é que a gente vê durante a mudança? A mudança é esse caldeirão, é essa transformação. E quando a temperatura do caldeirão começa a subir, eu não sei aqui quem já fez canjica. Quem já fez canjica ou já mexeu aqui uma pamonha, alguma coisa na panela, um pirão, não é? Você começa a mexer, a temperatura vai subindo, daqui a pouco começa o quê? Começa a borbulhar. Começa a borbulhar. Tem gente que estava tão aquecido, que começou a borbulhar e ficou cansado, sabe? Ficou cansado, ficou com cara de derrotado, de esgotado, de estafa, quase beirando uma síndrome de burnout, ou até mesmo alguns já estão... Olha, eu conheço líderes, olha gente, vocês não vão acreditar, mas eu conheço líderes que eles deram graças a Deus pela pandemia, deram graças a Deus pelo isolamento. Sabe por quê? Porque eles estavam quase que sendo internados com burnout por causa da estafa, por causa do cansaço, tá? E aí, com a pandemia, eles conseguiram ajudar um pouco essa dinâmica do cansaço. Então, você está na dinâmica da mudança, você está em que nível? Você está no The Zone, em alta performance, ou você está como mar agitado, ou você está no mar cansado. O mar cansado é assim, eu não vou abrir a câmera porque eu estou cansada. Eu não vou abrir a câmera porque eu estou cansado. Ou senão assim, o mar cansado é assim, eu não vou bater palma por quê? Porque hoje é sábado, eu estou cansado. O que é isso? Eu não vou fazer a reunião com a minha equipe não, porque eu tô cansada. Então, o cansado, ele geralmente não ganha medalha de ouro, nem prata, nem bronze. Ou seja, ele não sobe no pódio.
O cansado, o que é o cansado? É aquele que até tem ideias de projetos, sabe, Priscila, sabe, Dani? Eles até têm grandes ideias, mas o que acontece? Quando vai executar, ele cansa e abandona. Ele cansa e abandona. Então, o líder em tempo de mudança é aquele que ele nem agita nem cansa, tá? Ele nem agita nem cansa. Ele consegue equilibrar o desone. Legal? Então, não entra nessa dinâmica do cansado, tá? Outra coisa é o seguinte, eu vejo muitos gestores, gerentes, diretores nas palestras, nas empresas, que chega para mim e fala assim, Rodrigo, sabe o que é? Eu não me entendo, sabe? Eu não me entendo. Então, acontece muito essa questão. Ou assim, Rodrigo, eu não consigo olhar para o futuro e me enxergar num lugar melhor. Eu não consigo olhar para a minha equipe, olhar para as pessoas e enxergar nelas o quê? Um lugar melhor. Então, por exemplo, quando eu olho aqui a todos vocês, deixa eu passar aqui essa telinha para eu passar aqui. Quando eu vejo aqui, por exemplo, a Carla, quando eu vejo aqui a Marluce, quando eu vejo a Paola, quando eu vejo o Eliseu, quando eu vejo o rostinho de vocês aqui, ó, então, o que é que eu vejo? Eu vejo muito mais do que essa imagem do presente. Eu já enxergo aqui o projeto que a Paola vai construir, eu consigo ver aqui o que é que a Carla pode ajudar como expert no que ela sabe fazer. Então, eu não enxergo agora, eu procuro sempre olhar o seu reflexo lá na frente. Então tem muito líder que chega e fala, Rodrigo, eu não consigo me enxergar lá na frente. Ou então assim, Rodrigo, eu não consigo enxergar a minha equipe lá na frente. Às vezes até os filhos. Rodrigo, eu não estou conseguindo enxergar o futuro dos meus filhos. Então, quando o líder ele não consegue olhar para si, enxergar a si no futuro, ele é um líder que ele vai ficar paralisado. Olha, anota aí. O que é um líder que paralisa? Anota bem aí. O que é um líder que paralisa? É aquele que, vamos supor, ele tem um projeto, tem uma ideia, mas não corre atrás. Ele começa, mas não termina. E às vezes até nem começa. O líder que paralisa é aquele que não se conhece, tá? Por quê? Como ele não se conhece, ele não conhece a sua própria, o quê? A sua própria dinâmica. Então ele paralisa. Então ele não se conhece. Olha, gente, antigamente, eu não sei se vocês também são dessa época, porque vocês são muito novinhos aqui. O mais velho aqui, eu acho que sou eu. O que acontece? Se dizia assim, olha, é muito importante a gente terminar o que começa. Já ouviram essa frase? Quem já ouviu essa frase, dá um like aí pra mim, com a mãozinha. Faz um like pra mim quem já ouviu isso. Olha, é muito importante terminar o que começa, sim ou não? Não é verdade? A gente ouviu muito isso. Só que hoje tem uma outra história, tá? Tem uma outra realidade. Qual é? É o seguinte, é começar o que você disse que ia começar. Sabe? Sabe o que acontece? O mundo hoje não é de quem somente termina. Não. A gente vive hoje num campo de procrastinação tão grande no mundo que é muito difícil começar, entende? Então, o líder hoje, que ele tem a capacidade de começar, certo? Ele está num nível muito mais além. Olha, gente, eu trabalho com mentorias, eu trabalho com mentorias de líderes, de palestrantes, do que você imaginar. E a procrastinação é algo que tem de fato a ver com a falta do seu conhecimento interno, tá? Então, muita gente quer começar, mas não começa. Sabe o que é aquela coisa? Eu quero começar o curso de inglês. Não começa. Eu quero ir para academia, mas, por exemplo, colocando aqui antes da pandemia, né? Eu quero matricular na academia. Não matricula. Eu quero começar a correr. Não corre. Eu quero começar a fazer exercício. Eu quero começar a fazer dieta. Não começa. Eu quero ter mais tempo com meus filhos. Não tem tempo com os filhos. Eu quero dar mais atenção para o meu marido, para o meu namorado, noiva, esposa, e não dá atenção. Fica tudo no campo das intenções, tá? E tem um ditado até que a minha avó dizia, eu falo muito sobre a minha avó, tá, gente? Tem muitas frases da minha avó que eu vou contar aqui, pode servir para vocês.
que é o seguinte, de boa intenção, o inferno já está cheio, né? Era uma frase que ela dizia que é muito... Então, o mundo não é feito de intenções. Então, quando você não se conhece, você paralisa. Quando você paralisa, ou você abandona o projeto, ou você nem começa. Anota aí. Quando você não se conhece, você paralisa. E quando você paralisa, ou você abandona o projeto, ou você nem começa. Legal? Show de bola? Então, é essa coisa. E nisso acontece na liderança essa crise existencial. Que é o que essa crise existencial? É você ver você como outra pessoa. Sabe? Sabia, gente, que tem pessoas que elas olham para elas mesmas e não conseguem se enxergar nelas mesmas? Elas olham para elas e vê tipo um personagem de história em quadrinhos ou de conto de fadas ou até mesmo de um romance, talvez até de um filme de terror, não é? Elas olham para elas e não enxergam elas, né? Eu sou da época que quando a gente era adolescente, né? Que quando a gente queria dar uma cantada numa menina, né? Um adolescente, um jovem, estava afim de uma garota, que a gente levava um fora da menina, a gente ouvia essa frase dela, geralmente, né? Fulano te enxerga, né? Menino te enxerga, né? Então, talvez algumas de vocês aqui tenham dito isso para alguém já na vida de vocês. Fulano te enxerga, né? Então, se enxergar é fator primordial para você não viver a crise existencial. E olha, deixa eu falar, a pior coisa que existe é uma liderança que tem crise existencial. A pior coisa que existe é uma liderança que não sabe quem é e não sabe para onde vai e nem sabe por que vai, tá? Então, anota isso aí. Eu não vou viver uma crise existencial, tá? É muito importante você anotar isso. Eu não vou viver uma crise existencial. Eu vou viver aquilo que eu mereço viver. Eu vou trabalhar e vou projetar e vou construir aquilo que é necessário construir, que Deus me colocou para construir, que é a minha missão, que é meu projeto, que está no meu coração. Eu não vou viver crise existencial, tá? Então, quem tem crise existencial não avança. E em tempos de mudanças, o que a gente mais vê é gente travando por conta de crise existencial, tá? Aí você olha pra gente agora, todo mundo aqui olha pra você e faz assim, caramba, Rodrigo, olha, deixa eu te falar, eu já vivi muito disso que você falou aí. Eu já estava agitado, já estava agitada, ou eu já estava distraído, já estava cansada, com sono, ou já estava vivendo uma crise existencial, né? Provavelmente você estava trabalhando num lugar onde tinha pessoas ou até líderes, não é? Vivendo essa realidade. Líderes cansados, distraídos, agitados, e vivendo crises existenciais, né? Talvez você já tenha aconselhado alguém que estivesse passando por um momento desse. Talvez você já foi convocado ou convocada para ajudar alguém que estava vivendo uma situação dessa. E talvez até pior, provavelmente, você já tenha vivido na pele, né? Na pele, essa dinâmica do cansado, do exausto, do estafado, do crise existencial, de não saber o quem é, de não se conhecer e tudo mais. Então, é uma coisa que é a realidade. Esse é o cenário do tempo de mudanças, tá? E aí, você para pensar, de 0 a 10, faz uma escala de 0 a 10 para dizer, Rodrigo, de 0 a 10 hoje, eu tô 3 de agitado, eu tô 5 de cansado, eu tô 7 de não me conhecer, ou 2, ou eu estou, por exemplo, nota 10 aí em crise existencial, porque eu estou vivendo uma crise. Dá uma escala para cada item desse e dá uma nota para ver se você vai trabalhar esse cenário de transformação.